O objetivo desta aula é conhecer e compreender o funcionamento dos principais semicondutores de potência operando como interruptores controlados. Serão analisados os aspectos construtivos dos MOSFETs e GBTs, bem como as características de funcionamento. Também serão analisadas as perdas de potência desses componentes, requisito importante para o dimensionamento. Qual é a importância de interruptores estáticos semicondutores? Eles desempenham um papel importante na eletrônica, no controle e no processamento de energia elétrica. Devido à sua eficiência na conversão e controle de energia, eles minimizam as perdas. Também apresentam um controle preciso, onde grandes quantidades de potência podem ser controladas com pequenas correntes. A tecnologia de semicondutores permite a miniaturização de componentes, o que é essencial para a criação de dispositivos eletrônicos compactos e portáteis. Também apresentam uma durabilidade alta. Eles têm uma longa vida útil, o que reduz a necessidade de manutenção e substituição frequente. Pode operar em altas frequências, o que é essencial para aplicação em eletrônica de potência, telecomunicações e computação. E também são versáteis, pois pode ser utilizado em uma ampla gama de aplicações, desde eletrônica de consumo até sistemas industriais e automotivos, devido à sua versatilidade e capacidade de operar em diferentes níveis de potência e frequência. Entre os transistores utilizados como interruptores ou chaves estáticas está o BJT, transistor de junção bipolar, que devido à sua característica atualmente é pouco utilizado no processamento de energia. Já entre os mais utilizados na atualidade está o transistor bipolar de porta isolada, o GBT, que é largamente utilizado em conversores como, por exemplo, inversores. E também os transistores de efeito de campo, como o MOSFET de silício, que é utilizado em conversores de elevada frequência de operação como fontes chaveadas. Existem também o MOSFET carbeto de silício e o FET de nitreto de galho. Esses dois são tecnologias mais recentes e de custo ainda elevado. Os MOSFETs apresentam três terminais: porta, dreno e fonte. São transistores de efeito de campo. Um canal de condução é formado de acordo com a tensão entre porta e fonte. O terminal de porta é isolado do semicondutor por dióxido de silício. E entre o dreno e a fonte existe uma junção PN que define um diodo intrínseco, o qual conduz quando o VDS é menor que zero. A operação do transistor ocorre quando o VDS é maior que zero. Polarizada VDS positiva, a tensão VGS é a variável de controle do componente. Elevando essa tensão, mais portadores são atraídos, ampliando o canal e reduzindo a resistência RDS entre dreno e source, permitindo o aumento da corrente de dreno. Há um valor mínimo especificado para que essa corrente entre em condução e ocorra a saturação efetivamente. Uma vez formado o canal de condução, o estado ligado se mantém e a corrente de dreno flui, e portanto a potência necessária para o acionamento é pequena. Ao descarregar a carga acumulada na porta, o canal se fecha e então passa para o estado de bloqueio. A tensão de condução é superior ao de um BJT, mas a energia consumida para entrar em condução é muito menor que o BJT. O cálculo da potência dissipada no componente é importante para determinar ou limitar a temperatura de operação. O MOSFET apresenta uma característica resistiva durante a condução. Por isso, pode ser modelado por uma resistência entre dreno e fonte. Essa resistência é especificada pelo fabricante na folha de dados, e ele tem uma variação com a temperatura de junção, como mostrado no gráfico. A temperatura aumenta a resistência, o que aumenta as perdas. Como o modelo é uma resistência, as perdas de condução podem ser calculadas pela dissipação nessa resistência equivalente, dado pelo valor eficaz da corrente de dreno ao quadrado, multiplicado pela resistência RDS para a temperatura de operação do componente. O modelo equivalente dinâmico no MOSFET apresenta capacitâncias equivalentes entre seus terminais.
essas capacitâncias impactam nos tempos de transição de bloqueio e condução, causando derivadas de subida e descida de tensão, como pode ser visto nesse gráfico. Então, simultaneamente, nós temos na entrada em condução corrente e tensão, e na saída de condução também. Isso gera uma potência instantânea que aproximadamente é triangular. Dessa forma, a gente pode aproximar e calcular então a dissipação de energia durante essa comutação, calculando as áreas desses triângulos pela seguinte equação, onde a frequência F é a frequência, T1 e Toff são os dados do fabricante dos componentes, ID e VDS são as correntes e tensões nominais de operação do conversor. Essa é uma estimativa de potência durante as comutações. O MOSFET apresenta outras perdas, a do diodo intrínseco, no caso de ocorrer condução deste diodo, e as perdas de comando na porta. Por fim, então, as perdas totais são a soma das 4 potências dissipadas, as perdas de comutação, de condução e as perdas do diodo intrínseco, além das perdas na porta. Este gráfico apresenta as principais perdas de um MOSFET em função da frequência. Então nós temos que as perdas em condução são, considerando a mesma corrente de circulação, são constantes em toda a faixa de frequência. As perdas de comutação aumentam com a frequência e as perdas de gate também aumentam, mas elas são muito menores que as outras perdas, pelo menos em frequências mais baixas. Tipicamente, então, nós temos que as perdas de gate são desprezadas para baixas frequências, enquanto as perdas de comutação são predominantes em altas frequências. O transistor bipolar de porta isolada apresenta 3 terminais: porta, coletor e emissor. Construtivamente, a estrutura é similar à do MOSFET, com a inclusão de uma camada P, que forma o coletor. O controle do componente é realizado pela polarização direta entre VGE e comandado por tensão igual aos MOSFETs. Porém, tem características de saída similar ao BJT, com característica de fonte de tensão. Um circuito equivalente do IGBT é construído com o MOSFET acionando um BJT. Portanto, ele alia a facilidade de acionamento no MOSFET com as pequenas perdas de condução de um BJT. Diferentemente de um MOSFET, o IGBT pode ser modelado como uma fonte de tensão durante a condução. Dessa forma, as perdas de potência na condução são dadas pelo produto da corrente média vezes a tensão VCE durante a condução. Esse parâmetro pode ser obtido na folha de dados do componente e tem uma influência baixa em relação à temperatura, diferentemente também do MOSFET, que a resistência se altera significativamente com o aumento da temperatura de operação. As curvas de corrente e tensão durante a comutação de IGBT são parecidas com a de um MOSFET. Embora os fenômenos físicos durante a comutação sejam diferentes, uma estimativa razoável dessas perdas pode ser feita com a mesma equação do MOSFET, onde as perdas de comutação são o produto da frequência dividido por 2 vezes T1 mais Toff, que são parâmetros encontrados na folha de dados do componente, vezes a corrente IC e vezes a tensão VCE de operação do componente no circuito. Aqui são exemplificados os diferentes encapsulamentos que existem para transistores que são utilizados como interruptores. Existem componentes discretos, integrados ou em módulos, de diferentes tamanhos, diferentes potências. Características de saída de um IGBT e de um MOSFET com especificações similares e para duas temperaturas diferentes, 25 graus e 125 graus. No eixo Y, a corrente direta de dreno ou coletor, e no eixo X, a tensão VDS ou a tensão VCE. Verifica-se que as correntes
baixas, o MOSFET é superior, pois apresenta uma tensão direta menor. Isso implica que as perdas são menores nessa região. Por outro lado, com o aumento da corrente, o MOSFET aumenta proporcionalmente a tensão VDS, ou seja, aumenta as perdas também. Já o IGBT tem uma tensão direta com uma variação muito pequena, praticamente a mesma tensão durante toda a faixa de corrente. Isso significa que ele apresenta melhores resultados para correntes elevadas do que o MOSFET. Uma outra questão importante é a diferença da resistência do MOSFET para diferentes temperaturas, né, que há um aumento brusco. Já o IGBT, as curvas são praticamente sobrepostas e há uma diferença muito pequena entre as duas temperaturas, o que torna esse componente com melhor desempenho para variações de temperatura. Essa tabela comparativa entre o BJT, IGBT e o MOSFET para alguns aspectos importantes de operação. O primeiro quesito é o método de comando. O BJT é comandado por corrente, o IGBT e o MOSFET por tensão. Os circuitos de comando são mais complexos para o BJT e mais simples para o IGBT e o MOSFET. O comando por tensão é mais fácil de se obter e exige uma potência menor também. As características de condução do BJT é de baixas perdas, né? Tendo uma tensão muito baixa na condução, assim como no IGBT, embora sejam ligeiramente superiores ao BJT. Já no MOSFET nós temos uma característica resistiva, o que aumenta as perdas para correntes mais altas. Já na comutação, as perdas no BJT são altas, no IGBT médias e no MOSFET são baixas, devido à dinâmica ser mais rápida de comutação. O diodo intrínseco existe no MOSFET e não existe no IGBT e no BJT. Construtivamente sempre vai existir esse diodo no MOSFET. E por último, a potência de comando, que é alta no BJT e muito baixa no MOSFET e no IGBT.